E aí, pessoal, vamos conversar sobre Romildo Bolzan. Os jogos estão acontecendo, o ambiente do Grêmio mudou. O que aconteceu? Por que da construção e da desconstrução? Quem é gremista precisa entender um pouco tudo isso que está acontecendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Como eu disse, jogamos só segunda-feira, o Grêmio faz o último treino hoje, neste domingo, e depois revela a lista, nós vamos estar aqui para contar. Mas o assunto agora é Romildo Bolzan. O que aconteceu e por que esse processo de mudança e por que também a linha de se criticar o mandatário tricolor e o que isso representa? Vamos falar sobre isso porque é sempre importante a gente posicionar as coisas. Romildo Bolzan surge no Grêmio como ele era conselheiro há muito tempo, mas ele surge como um vice-presidente de Fábio Koff. E Fábio Koff vê nele um potencial dirigente para unir o Grêmio. E acerta. O presidente Romildo então assume um Grêmio com dificuldades de dinheiro, um Grêmio tentando se reencontrar com o seu estádio, um Grêmio que busca, entre outras coisas, voltar a vencer. Busca a unidade, como eu disse, mas busca também voltar a vencer. E aí os primeiros atos de Romildo são atos exatamente neste sentido. Diminuiu, falou em austeridade, diminuiu a estrutura, deu seguimento ao trabalho, sempre num ambiente muito sadio internamente. Os grupos políticos foram se unindo ao presidente Romildo e o Grêmio pareceu entrar num trilho que levaria o Grêmio a vitórias por muito tempo. E as vitórias vieram. Veio o título da Copa do Brasil, veio o título da Libertadores, veio a hegemonia regional e pareceu um Grêmio tranquilo. Mas alguns erros de andamento do processo de Romildo na gestão acabaram transformando o departamento de futebol em um apêndice no clube. Existia o clube, Grêmio, e existia o departamento de futebol. A partir daí, apareceram os primeiros problemas. Superpoderes ao Renato, treinador da época, treinador campeão, treinador com moral junto ao torcedor. E esses problemas começaram a acabar também respingando lá. Os resultados aqui continuavam acontecendo, o Grêmio era protagonista porque tinha uma estrutura, um alicerce gigantesco que carregava aquilo, podendo pagar muito bem, podendo contratar jogadores solicitados e unidade do vestiário do treinador para baixo, e as coisas continuavam funcionando, mesmo que a gente já vendo que existia uma queda, não só no rendimento, mas também dessa estrutura do vestiário. Aí o primeiro e talvez o grande erro do presidente Romildo Bolzan. Ele demorou a intervir neste processo. Ele demorou a intervir nesse processo. Só que isso, e é sobre esse ponto que eu quero colocar, porque a construção do presidente Romildo foi baseada em qualidade de trabalho. Ele foi muito bem aqui e a sua imagem foi muito solidificada aqui. E a partir dessa dificuldade, e até pela forma muito unitária de se trabalhar, ou individualista de se trabalhar deste conceito do vestiário, o foco da crítica voltou para cá e atacou quem? Romildo Bolzan. E a partir daí a gente viu uma desconstrução da imagem do presidente do Grêmio. Presidente que precisa ser sempre valorizado, por um motivo muito simples. A presidência do Grêmio é uma instituição, ela fala por si. E a gente tem que preservar os presidentes. Historicamente, e aí eu quero chamar um pouco ao que aconteceu nos últimos anos, nós demonizamos os presidentes. Nas dificuldades se demonizava o presidente e atacava o presidente. E eu acho que neste caso a gente precisa refletir além do que está acontecendo com o Romildo. Isso aconteceu com o presidente Paulo Odoni, isso aconteceu com o presidente Cacalo, e agora isso acontece com o presidente Romildo. É verdade que o presidente Romildo tem um período de Grêmio muito maior, mas a gente nunca pode apagar que o Grêmio de Romildo
mudou de tamanho. O Grêmio de Romildo, quando o Romildo assume, esse Grêmio faturava abaixo de 200 milhões. O Grêmio de hoje fatura mais de 450 milhões. E é graças ao trabalho do Romildo, e eu estou botando na figura do Romildo, porque ele é o principal atacado e porque ele comanda o mundo político do Grêmio. Porque eu sei que os seus diretores têm méritos, eu sei também que os seus... Enfim, todos que trabalham têm méritos. Só que como a crítica está indo toda para ele, eu também tenho que dizer que ele é o comandante das boas ações. O Grêmio tem, nos próximos dias, a vida de Romildo em jogo. Por quê? Porque seria um crime para o Grêmio condenar o presidente Romildo a um rebaixamento. Pro Grêmio. E eu não estou aqui isentando o presidente Romildo de não ter feito a intervenção nesse processo de diminuição do departamento de futebol antes. Vocês sabem que eu muito critiquei o presidente Romildo porque entendia que era preciso mexer. Demorou, mas está feito. E agora o Grêmio renova essa ação para tentar sair disso. O presidente Romildo tem mais um ano à frente do comando do Grêmio. Um ano. E a gente precisa entender exatamente todo o trabalho e não uma fatia de 6 meses. Ou de 1 ano e meio, se a gente quiser considerar os erros na hora de intervir. Não podemos fazer isso. Sob nenhuma hipótese. Já diminuímos o Cacalo lá, já diminuímos o Odoni lá. E precisamos não fazer o mesmo com o presidente Romildo. O Grêmio é feito pelos seus homens. E essas estruturas precisam ser consideradas em todo o seu pacote. Todo o seu pacote. Pelo bem da instituição, pelo bem do futuro político dela, pelo bem do respeito a essas situações, é preciso sempre contextualizar todo o processo de evolução do Grêmio, de entendimento político do Grêmio, de como as coisas funcionam. É preciso fazer isso. Existem 2 presidentes campeões da América na história do Grêmio. Um é Fábio André Koff, o maior deles. E o outro é Romildo Bolzan. 2 presidentes foram campeões da América. Fábio Koff e Romildo Bolzan. Quem ganha com a desconstrução de um homem que conquistou um título junto com Fábio Koff? Quem ganha? O Grêmio precisa fazer essa reflexão. E precisa, e eu falo exatamente para o torcedor do Grêmio. E tá aqui um cara que eu não tenho nenhuma relação de amizade com o presidente Romildo. Pelo contrário, ultimamente tenho feito críticas fortes a ele e isso tem me custado, inclusive, algumas situações envolvendo relações mais próximas. Isso tem me custado. Vocês sabem disso, eu não tenho muito trânsito mais no Grêmio exatamente porque eu preciso, através desse espaço, meus espaços na Band, fazer as críticas e, enfim, dizer o que eu acho, o que eu vejo. Só que a construção, muitas vezes, do que eu vejo, ela tem fatias. Por quê? Porque a gente questiona o jogo, a gente questiona o trabalho do técnico, que é pequeno dentro do contexto de um clube do tamanho do Grêmio. Esse, para mim, é o grande ponto e a grande construção que nós, gremistas, precisamos fazer. E eu falo, por exemplo, quando o torcedor apaixonado, que está todo dia lá, vai para o estádio e xinga o presidente Romildo, a gente precisa... Calma, cara, quem a gente está xingando? O que a gente está xingando? A gente está xingando o trabalho de 2 meses ou a gente está xingando uma instituição que é a presidência do Grêmio? O que a gente está xingando? Um homem que errou na escolha do A ou B ou demorou para fazer C ou D? Ou o cara que tirou o Grêmio de 15 anos de derrota? Nós temos que fazer essa reflexão e temos que entender. O processo de desconstrução de líderes no Grêmio não pode ser uma normalidade, não pode ser comum. Se o Grêmio cair, nós teremos um carimbo monstruoso em Romildo Bolzan. Mas esse mesmo carimbo de Romildo Bolzan, que eu torço muito para que o Grêmio não caia pelo meu gremismo, mas também para não queimar pessoas que construíram histórias bonitas no Grêmio. Eu vou repetir. O Grêmio é exemplo de gestão. O Grêmio é um clube sério. O Grêmio é um clube respeitado.
E o Grêmio é respeitado pelos homens que lá estão. E quando a gente sabe disso, a gente precisa sempre fazer um entendimento um pouco além da bola entrar ou não, do time ganhar ou não. Essa é a ponta do iceberg. Eu vim aqui e precisava fazer isso e já estou há um tempo, porque me incomoda a construção do ídolo e a desconstrução abrupta dessa mesma relação. Me incomoda. A vida não é assim. A vida não é um mundo de acertos e perfeições. A vida tem desacertos e entendimentos assim. E quando tu faz esse confronto, tu precisa pensar e dizer, cara, eu não tenho um presidente perfeito. Eu tenho um presidente imperfeito que na soma das suas valências me deu mais do que me tirou. E aí eu não posso recortar o último ponto para dizer, eu não gosto desse cara. Por que tu não gosta desse cara? O futebol e o Grêmio tá aí há mais de 117 anos, 118 anos. O Grêmio tá há um tempão aí. A nossa paixão tá a minha 52. Já perdi, já ganhei, já perdi, já ganhei, já empatei, já perdi, já ganhei, já gostei, já amei, já ri, já chorei. Essa é a minha realidade. E eu acho que a gente tem que ser muito firme e fazer um entendimento mais geral para não desconstruir o que não merece ser desconstruído. A crítica pontual, a ações pontuais, tamo junto, é do jogo, faz parte inclusive da nossa relação. Mas a desconstrução geral e a transformação em um mau sujeito, isso não é legal para o Grêmio, não é legal para nós, não é legal para a paixão do torcedor e, principalmente, não é justo. A gente precisa ter um entendimento global e, na hora de pontuar, entender tudo o que está acontecendo. Enfim, trouxe uma reflexão num domingo pela manhã, vou olhar tudo que é jogo hoje, vou ficar vendo, mas precisava, sinceramente, que a gente conversasse sobre isso. O Grêmio não pode desconstruir da forma que está desconstruindo o seu presidente. Critique-se, mas dentro da pontuação necessária. E depois disso, faça uma vírgula, porque ele construiu tudo até aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.